Você sonhou com floresta? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: acabo de despertar de um sonho onde estava em uma floresta, e quando percebi que estava chegando alguém próximo, tentei correr e o caminho começou a se cercar de galhos e cipós. E esses galhos e cipós faziam de tudo para eu não prosseguir em frente. Então, tem uma força espiritual na sua vida que impede você de vibrar alto. As frequências dos cipós e das coisas que fechavam seu caminho, as frequências daquela coisa que se aproximava de você, elas vibram aqui nessa altura, porque são frequências negativas. Essas frequências ressoam sempre nessa altura e nunca passam, porque são frequências baixas. Aqui nessa altura ressonam a inveja, o feitiço, a praga, a miséria, todo tipo de coisa negativa. E quando o ser humano vibra alto, quando ele vibra aqui em cima, ele está protegido naturalmente e automaticamente das frequências negativas. Quando a pessoa deixa sua vibração cair, por algum motivo, ele corre o risco de entrar em ressonância com essas ondas e daí a pessoa passa a sentir todo tipo de ataque, todo tipo de coisa negativa e também ataques espirituais. Então, qual é a metodologia de muitas vertentes espirituais? É de não deixar a pessoa vibrar alto, porque elas só terão acesso ao pavilhão mental da pessoa se ela estiver vibrando baixo. Enquanto a pessoa vibra alto, elas não podem acessar o pavilhão mental. Então, alguma coisa tenta prender você vibrando baixo, tá? Para não perder você, para não perder o domínio sobre você. Você precisa identificar, tá, ao que você está se prestando, se dedicando, e que ao invés de ajudar você, está escravizando você. É muito comum as pessoas serem enganadas. Com certeza você, como todo humano, também tem alguma religião, alguma espiritualidade, porque o ser humano foi feito com essa necessidade. Sendo assim, nós precisamos sempre nos dirigir a algum atendente espiritual. Quem é o atendente espiritual? O padre, o pastor, o homem da magia negra, o benzedor, o homem do site online, a mulher do tarô online, o homem da cartomancia e ali vai. Estas pessoas são, na verdade, os atendentes espirituais, que nós podemos ilustrá-las como sendo funcionários de um banco, por exemplo. Por quê? Porque hoje em dia ninguém vive sem um banco, né? E quando você vai no banco, o funcionário manda você assinar os documentos lá para você pegar o favor do banco, só porque o funcionário desconhece o conteúdo, o teor daquele contrato, porque são letrinhas pequenas, são muitas folhas e o linguajar é jurídico e nem o atendente do banco, ninguém se formou em direito para estar lendo aquela papelada chata. Então você vai lá no banco, porque hoje em dia ninguém vive sem um banco. Então você acaba assinando aquilo lá. Porque quem está atendendo você passa a ideia de confiança, porque é seu semelhante de carne e osso, e você confia automaticamente. Então você pega os favores do banco e assina lá. Só porque o verdadeiro dono do banco não é aquele atendente, não é o padre, não é o pastor, não é o benzedor. O verdadeiro dono do banco é um homem muito poderoso que você nunca vê, porque é muito difícil a gente conseguir ver um homem poderoso em vista do poder que ele detém. Então, além de super protegido, ele ainda se torna, de certa forma, sempre invisível. Mas ele está lá no 30º, 90º, 50º, centésimo andar. Então é muito difícil a gente ter acesso a ele. Mas, por ingenuidade e por necessidade, você acaba assinando ali, né? Só porque você assinou algo que você desconhece o teor completo. E o funcionário do banco também desconhece esse teor.
Por que que ele fez você passar por isso, fez você assinar? Porque é a ordem que ele recebeu. E ele também não pode questionar o que tem ou não no contrato com o homem do banco, o dono do banco, porque senão ele pode perder o emprego dele. E ele tem boquinhas para alimentar em casa, ele tem paredes para erguer, né? Ele tem um puxadinho para fazer lá, porque se ele não for lá erguer tijolo à noite, daqui a pouco a família vai faltar lugar para as pessoas na família dele. Então ele é obrigado a passar essa imagem de confiança para você, porque ele também precisa atingir metas, né, para que o salário dele chegue lá a cobrir o arroz, o açúcar, o café. Então veja bem, só porque lá dentro do contrato tem muita coisa que é desconhecida. Uma das cláusulas dentro do contrato diz que o dono do banco, o banco terá plenos direitos sobre a sua vida, inclusive o direito de vendagem. Então, eles passam uma vendagem na sua psique e você passa a ver somente o que o banco quer que você veja. Esse contrato também dá ao homem poderoso do banco o direito de selecionar a sua caixa mental. Então ele vai lá nas formatações do seu HD mental, transfigura ela, marca aqui, remarca lá e faz tudo do jeito dele. Só porque ele não vive de dinheiro, ele vive de outras coisas, tá? Porque ele é híbrido, ele não é praticamente humano. Ele trabalha na mente dos humanos, mas na verdade ele é de outras dimensões. E você pensa que está devendo lá para o banco aquele dinheirinho, aquele negócio ali. Mas não, tá? Então, o que pode estar acontecendo com você quando você se vê lá na floresta? Vamos dizer que essa floresta seja o banco. Aí você está chegando alguém próximo. Suponhamos que o dono do banco está se aproximando e você está dentro do banco. Só porque quando essa gente que é muito poderosa se aproxima, o humano se arrepia mesmo, tá? Até porque são pessoas híbridas. Aí você tenta correr e o caminho e as portas começam ali, e os galhos e os cipós começam a fechar o caminho. Então, aí você quer sair do banco urgentemente, porque você está vendo que só a aproximação do dono do banco está fazendo você tremer de pavor, de medo. Imagina frente a frente. Então, você tenta sair do banco, mas as portas começam a se travar automaticamente. Você tenta sair por uma janela e ela se fecha automaticamente. E você tenta sair pela porta giratória e ela trava, não tem como sair. E você corre para lá e corre para cá e está preso dentro do banco. Por quê? Porque tem um contrato, lá no contrato já dizia que o homem poderoso podia manter você preso dentro do banco pelo tempo que quisesse, se assim fosse da vontade dele. Então, esse banco aí, onde você está preso, é em virtude de coisas que você está fazendo e assinando. Tá? Você está assumindo compromissos espirituais com gente desconhecida. Tá? Você foi lá naquele banco e assinou lá na fé, tá? Só porque você desconhece lá as cláusulas. Por isso, falar com gente que a gente não pode ver, fazer negócio com gente desconhecida, fazer negócio com pessoas invisíveis é muito perigoso. Porque, é claro, você vai no banco falar com o atendente, mas o dono do banco não tem corpo de carne e osso. Ele não é visível. E é o conselho que eu sempre dou para as pessoas aqui no meu canal. Não faça negócio com pessoas que você não pode ver, isso é muito perigoso. Tá? Resumindo, por que o homem do banco não deixa você sair do banco dele? Porque ele quer você escravo. Essa é a verdadeira finalidade. Tá? Mas, agora você precisa entender que você tem que crescer espiritualmente. Você precisa aumentar o seu conhecimento. Você precisa expandir a sua consciência para se livrar dessa floresta, desse banco aí que está prendendo você. E você pode se livrar desse banco, porque querer é poder. Tá? Eu tenho uma playlist que ela se chama Carta Mágica,
uma metodologia muito simples, muito gostosa, muito fácil de começarmos a ter o controle do nosso pavilhão mental é através da carta mágica. Ela pode servir como guia, ela pode servir como um carro-chefe que vai nos guiando e nos orientando. Mas você precisa aprender a fazer esta carta mágica. Tá? Eu até vou deixar essa carta mágica aqui no card desse vídeo. Dê uma olhada nessa playlist, porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Então você precisa ser resgatado desse banco, tá? Mas você pode ser resgatado desse banco confiando nos poderes individuais que o Criador deu para cada humano, que é pensamento, imaginação e falácia, tá? E a carta mágica vai ajudar você a desenvolver tudo isso. Por isso é importante que você veja o que é essa carta mágica, porque você está trabalhando sobre você está subjugado aos poderes espirituais de terceiros, mas você tem os seus poderes espirituais. E eles podem sim desaprisionar você, tá? Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Eu tenho aqui na descrição do vídeo um link que leva você para uma página minha no Blogspot. Ali eu tenho uma listagem completa dos sonhos das playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua consulta aqui no YouTube, porque ali está em ordem alfabética. Prezado internauta, muita gratidão mesmo. Obrigado.